aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí. Vai 10 horas já da noite do sábado, dia 4 de outubro de 2014. Amanhã, domingo, dia 5, é dia de eleição, né? Para presidente, deputados federais, deputados estaduais, senadores e governadores. Então, amanhã, como você pode estar vendo esse vídeo daqui uma semana ou duas, se você ver esse vídeo amanhã ou hoje, tanto faz, tome cuidado com quem você vai votar. Vote consciente, porque infelizmente são essas pessoas que dão rumo à nossa sociedade, né? Ao invés de ser todo mundo como tinha que ser. Mas essas pessoas, infelizmente, tomam caminhos distintos daquilo que eles estão lá mesmo para fazer. Mas amanhã, dia 5 de outubro, eu vou estar trabalhando na eleição, né? Eu sou mesário. Então, desejo boa sorte para mim e para vocês também. Então, vamos voltar então aí falar com o nosso CHC, com o nosso curso de História completo para concursos e vestibulares e também para você, rapazinho ou mocinha do pré-militar. Tudo bem? Como vocês podem observar, esse é o nosso curso, o nosso CHC, e o e-mail está aí. Você vai falar do e-mail? Vou sim, vou falar do e-mail. Hoje nós temos que falar bastante coisa, pessoal. Hoje, nosso último vídeo sobre caso espanhol, tranquilo? Nessa coisa de conquista da América, colonização. É óbvio que tem muita coisa a ser falada, mas o que pode ser cobrado na sua prova, seja de vestibular, concurso ou pré-militar, tá aí para você. Não vou falar sobre processo de independência das colônias espanholas. Vou deixar mais para frente para gravar um vídeo a respeito sobre esse processo de independência dessas colônias, né? A formação desses novos estados na América. Mas vou dar uma introdução de leve aqui, um resumo do que aconteceu, tranquilo? Mas depois nós iremos pegar alguns casos específicos de determinados locais, tranquilo? Mas o e-mail está aí, historiacomp1@outlook.com. O Facebook Istuçá também está aí para você possa mandar a sua dúvida e tudo mais, compartilhar as coisas. O celular para mensagem, o 3291650267, para você possa mandar a sua mensagem. E o Skype, História com P1, para que você possa adicionar lá e tirar suas dúvidas de segunda a sábado, de 5 da tarde até as 7 da noite. Tudo bem? Vou estar lá te esperando para sanar a sua dúvida, a sua tão curiosidade sobre a parte de história. Tudo bem? Então vamos lá, vamos com calma. Hoje eu estou calmo, hoje eu estou relax, tudo bem? Estou com minha outra camisa de história, tranquilo? Porque com aquela camisa que eu estava, daqui a pouco ela estava andando, né? Ela ia começar a andar, ela ia pular em mim e vestir como o filme do Homem-Aranha, não sei se é o 2 ou 3, sei lá, do Homem-Aranha, que ele pega aquele, sei lá, que bicho também que... a capa dele fica diferente, fica preta, né? E tá igual, a minha camisa branca tava igual aquilo, né? Ia chegar um caso que ela ia pular em mim assim e eu ia me vestir sozinha. Então ela está lavando, ela já está lavada, tudo bem? Eu falo assim, nossa senhora, desde a última aula você não lavou? Lavei sim, assim que eu acabei de gravar a nossa última aula, que eu não sei o dia que foi, eu pus ela para ser lavada, né? Então eu estou com a outra camisa para a gente mudar também o nosso visual, né? Então deixa de lenga-lenga, professor. Fale nossa aula. Tudo bem, professor. Nós vamos falar aqui agora. Caso espanhol, parte 3. O que nós iremos discutir na parte 3, nesse conteúdo muito lindo aí com esse cartaz bonitão atrás de você. Muito obrigado pelo elogio do cartaz, tá? Professor Aldo, tá aqui, ó, tá? Nesse conteúdo da nossa parte 3, caso espanhol, nós iremos falar sobre centralização, iremos falar do nosso pulo do gato,
O Biscuit então vai pular? Não, o Biscuit não vai pular, pessoal. O Biscuit estava aqui, ele teve que dar uma saída, não sei porque, ele não falou para mim. A única coisa que ele fez foi descer aqui da mesa, da minha escrivania, e pedir para sair pela janela. E eu deixei ele sair, mas ele não falou nada comigo. Não sei porque ele saiu, tudo bem? A camisa está amarrotando, mas tudo bem. Vamos falar sobre o pulo do gato. O exclusivismo comercial. Eu errei esse troço aí, pessoal, mas é exclusivismo colonial. Tranquilo? Exclusivismo metropolitano. Mas é a mesma coisa, tudo bem, a gente vai falar sobre isso, você vai entender o que é isso aí. E sociedade, nessas colônias da América Espanhola, o papel da igreja e uma conclusão breve do que tudo isso que nós já falamos e posteriormente queremos falar sobre processo de independência das colônias espanholas. Então, vamos lá, vamos continuar então. Passamos para o nosso próximo slide, centralização. Pessoal, primeira coisa que nós temos que falar aqui é que, como nós observamos a nossa primeira etapa, né, a primeira etapa dessa colonização espanhola, a coroa espanhola ela não estava muito ligada com esse caso da colonização espanhola. Ela não estava muito interessada por questões políticas, por entraves com as questões europeias, dinásticas e tudo mais. Só que você vai observar no primeiro momento que você vai ter um relaxamento da coroa. A coroa vai ficar relaxada nesse primeiro momento de colonização da América. Ela vai entregar de mãos esse processo de conquista, de colonização da América para os aventureiros, né? Quem que são esses aventureiros? Os adelantados, né? Esse pessoal. Só que ela não entregou isso e falou assim, faz o que você bem entender. Não. Ela entregou, só que ela tinha uma fiscalização sobre esse processo de colonização, como eu já falei para vocês, através da capitalização, das capitalizações, né? Aonde eles tinham que prestar, como que eu posso dizer? Eles tinham que prestar, oh meu Deus do céu, esqueci, fugiu a palavra aqui agora. Eles tinham que prestar contas com a Espanha através da recolhimento do tributo, do quinto real. Eles tinham que fazer tudo dessa empreitada usando o seu próprio dinheiro, né? Foi uma empreitada comercial privada, essa conquista da América Espanhola, como nós observamos. E a metrópole, a coroa espanhola, não era vantagem para ela, como não é, deixar com que esse pessoal, essa dita chamada elite colonial, ela começa a tomar autonomias próprias, né? Começa a fazer tudo o que ela bem entender. Ah, isso aqui eu não quero seguir o que você falou não, Espanha. Eu vou fazer do meu jeito. Eu gastei o dinheiro aqui, eu que estou fazendo tudo. Você vai observar que nesse primeiro momento, então, você tem esse domínio dos colonos, dos conquistadores. A coroa fica mais ou menos relaxada, por causa, no primeiro momento, nas ilhas, ela não consegue descobrir ouro suficiente para despertar o prazer dela de ter um pulso mais forte sobre as colônias. A partir do momento que o ouro começa a ficar escasso, a mão de obra começa também, esse pessoal começa a ir para o continente. E lá, no centro do continente, eles começam a achar impérios ricos e tudo mais, e começam a brotar ouro do chão assim do nada, né? Grandes quantidades de ouro mesmo, e prata. E com isso a colônia, a metrópole, a coroa espanhola, começa a querer crescer os olhos. Mas quando ela observa isso, os colonizadores, né, os colonos, eles já tinham ganhado uma determinada autonomia dentro da colônia, né, dentro da América. E a partir desses abusos que eles cometeram,
de abusos, maus tratos contra os indígenas, onde você observa que a igreja vai condenar isso e tudo mais, mas só que isso tem um interesse da coroa. Por quê? A coroa agora, ela quer tomar as rédeas do negócio. Ela quer pegar o pulso agora do negócio e falar, não, eu que mando. Vocês estão em terras minhas. Eu que concedi essa terra para você. Então essa terra é minha. Você é só proprietário dela, mas a terra em si é espanhola. Olha, pessoal, começou a chover aqui e o telhado aqui é de telha galvanizada. Tá fazendo um barulhinho, mas acho que não vai atrapalhar a nossa aula. Qualquer coisa, se atrapalhar ao final da aula, eu vou observar nessa gravação se tá tudo certo. Se eu ver que dá para entender tudo bem, vou deixar essa gravação do mesmo jeito. Mas se você escutar algum barulhinho aí, é por causa da chuva, tá bem? Então nós vamos observar esse olho gordo da coroa, né? Da coroa espanhola. E ela vai começar, através de mecanismo, através de aparelhos estatais, a pegar, começar a diminuir essa autonomia, esse poder que esses colonizadores têm agora, né? Como você observa, vai acabar com a encomenda, né? E você vai observar que, claro, isso não vai agradar muitos colonos que irão entrar em conflito contra a coroa. Óbvio que a coroa vai ganhar e tudo mais. Isso é óbvio. Mas só que a casa de contratação, pessoal, que é como se fosse uma Receita Federal hoje, que é onde você controla o comércio, onde você vai ter o controle do comércio com as colônias, ele é responsável, né, por esse controle da fiscalização, da arrecadação dos tributos e tudo mais. Ela está desde 1503 em funcionamento em Sevilha, ou seja, na Europa. Depois eu vou falar por que eu falei na Europa, porque eu tenho que falar ainda da Conselho das Índias Ocidentais, que também está na Europa, fundada na Europa. Ela funcionava, só que ela não tinha muita eficácia, né, dentro da colônia. Mas, a partir de um momento em que a coroa começa a crescer os olhos, essa casa de contratação, casa de la contratação, ela vai começar a fiscalizar esse pessoal direito, a recolher direito esses tributos. Você também tem uma outra instituição administrativa, o Conselho das Índias Ocidentais. Mas por que Conselho das Índias? Por que esse índice? Como eu já falei para você, quando Colombo chegou aqui, ele estava crente, jurava de pé junto e falou, quando eu morrer, minha caveira vai estar do mesmo jeito. Eu duvido que minha caveira vai estar virada se esse aqui não for Índia. Mas, infelizmente, a caveira dele estava virada, porque não era as Índias. Como nós observamos, um cara chamado Américo Vespúcio conseguiu provar que era um outro continente, um continente novo, que ele não tinha chegado ainda nas Índias, na China, no Japão e tudo mais. Então, por isso, o Conselho das Índias vai ser criado aqui por Carlos V em 1524. As atribuições desse conselho é como se fosse um órgão supremo. Ele está acima da casa de contratação, tranquilo? Ele resolve todas as questões coloniais, todas, seja elas jurídicas, legislativas, econômicas, militar, eclesiástica, ela resolve tudo. Ela está acima da casa de contratação. Então nós observamos, pessoal, que são dois órgãos, são duas instituições que são criadas, que estão ali para impor a visão, a mão do Estado espanhol. Tranquilo, pessoal? As duas irão controlar e administrar e restringir o poder desses colonos. Óbvio que isso vai ter revolta dos colonos. Óbvio. Mas você observa que são duas instituições agora funcionando de uma forma de administrar a colônia. Tranquilo, pessoal? E restringir o poder desses colonos.
Tranquilo? Por que que elas estão situadas dentro da Europa? Por causa de que, se elas estivessem na América, era muito fácil. Bati uma lei aqui, uma emenda aqui e tudo mais. Você tem que seguir. Os colonos chegavam lá, vamos pôr fogo nisso então. Não vai seguir nada não. Por isso, elas encontram-se na Europa. Nós vamos observar nessa fase aqui que vão ser criadas várias instituições, tanto na Europa quanto dentro da própria colônia. Tranquilo, pessoal? Beleza? Um outro caso também que nós vamos observar é que o território das colônias espanholas são um território, assim como eu posso dizer, bem avantajado, né? Um território bem extenso, né? Milhares e milhares de quilômetros quadrados. Então fica muito difícil de você controlar tudo isso só lá da Espanha. O que irá acontecer? Você vai haver a divisão dessas colônias, né, em regiões, né? Nós vamos observar que essa divisão será feita em 4 partes, chamada de vice-reinos. Tranquilo, pessoal? Não é vices-reinos, não. É errado português, pelo amor de Deus. Prefixo não varia, ou não varia, né? Vice-reinos, vice-reis, pré-vestibular. Tranquilo, pessoal? Prefixo não varia, tá vendo? Vice-reinos. Você tem aqui, em 1535, é nomeado o primeiro vice-rei chamado Dom Antônio de Mendonça, no vice-reino de Nova Espanha, em 1535. Você tem o vice-reino de Peru, em 1543, o vice-reino de Nova Granada, em 1717, e o vice-reino do Rio da Prata, em 1776. Tranquilo, pessoal? Mas o que você tem que observar aqui? Essa divisão é uma forma de você controlar essas colônias, tranquilo? Esse trabalho todo, essa produção da colônia, é como se fosse que a coroa tivesse ali na forma mesmo, só que ela está dividida entre essas regiões. Tranquilo, pessoal? Esses vice-reinos, pessoal, eles eram autônomos. Ou seja, eles não dependiam um do outro para viver e tudo mais. Eles tinham sua produção e tudo mais. Por exemplo, você tinha vice-reinos que você observava que a produção era da mineração. Logo, para minerar, você tinha que plantar, porque como que você ia alimentar esse pessoal todo? Então tinha um vice-reino que plantava para dar sustento a esse pessoal. Não, o próprio vice-reino, onde era a tal mineração, você tinha proximidades, fazendas, né? Aonde ia alimentar esse pessoal. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Nós vamos observar aqui que os chamados vice-reis, né? Eles tinham primeiramente um mandato de 6 meses, mas depois disso foi passado por cargo vitalício, onde o cara ficava pro resto da vida até o rei determinar, tranquilo? Esse poder desse pessoal era regulado pela coroa, então tinha a visão da coroa, e quem podia participar, ser um vice-rei, né? Os aristocratas. Quem é esse cara? Nós vamos observar, quando nós estivermos falando de sociedade, um pessoal chamado chapetone, mas isso eu vou deixar para falar quando estiver falando de sociedade. Mas quem fazia parte aqui eram esse pessoal, os chapetones. Nós vamos observar que os principais cargos dentro da colônia eram de chapetones. Tranquilo, pessoal? Alguns nós vamos observar que poderiam entrar os chamados crioulos. Quem são os crioulos? Calma, rapaz. Nós vamos ver quando estiver falando sociedade da América Espanhola. Tranquilo? Beleza? Mas o que nós temos que observar aqui é esse caso, né, desses aristocratas. Uma outra instituição
é o chamadas audiências. O que são as audiências? São tipos tribunais que fiscalizam, né? São fiscais da coroa. Eles também têm a função também judiciária também. Os juízes, nesse caso aí, das audiências, eram chamados de oidores. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Então, no nosso próxima instituição que será criada, os chamados cabildos, né? Olha só, pessoal. Você tem as audiências que vão regulamentar esses vice-reis. Esses vice-reis, quando no final de seus mandatos, né? O cara era também submetido a uma chamada residência, onde observava se o cara tinha cometido algum ato de corrupção, né? E esses juízes eles fiscalizavam a partir desses caras se eles estão cometendo algum abuso de poder. Mas os cabildos, o que são os cabildos? Olha só, você tem um vice-rei, vamos pegar em Antônio de Mendonça, né? O cara da Nova Espanha de 1535. Para ele, o reino, o vice-reino de Nova Espanha era um território bem grande, né? Bem extenso. Então era difícil do cara fiscalizar, controlar com muito em cima, né? Muito em cima. Então você tem a criação dos chamados cabildos. Os cabildos, nada mais, nada menos, quando nós estiver falando de história do Brasil, nós iremos falar do negócio chamado de câmaras municipais. Era como se fosse os cabildos. A sua função é local, a sua função é administrativa, legislativa, mas mais especificamente, função local, para ajudar o vice-reino. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem, o vice-rei? E os outros casos, né, que nós temos também é chamado das capitanias gerais, periféricos. O que você quer dizer com isso? Olha só, pessoal. O vice-reino do Rio da Prata, você tem Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia. Tranquilo? E o Chile? Onde o Chile entra nisso? Como você observa, há um negócio que vai dificultar o pessoal ter a visitação desses fiscais, né, no Chile. Por causa de quê? Qual que é o morro no meio do caminho? É um morro, né? É uma cordilheira, né? O que é a cordilheira dos Himalaia? Não, né, pessoal? Dos Andes. Tranquilo? Então, você observa que você tem locais, né, aonde difícil acesso, difícil comunicação e tudo mais. Nesses locais, você vai ter as chamadas capitanias gerais. E você observa uma coisa, que são locais também de difícil acesso e também para caso militar, ou seja, são postos que você pode ter uma invasão militar. Tranquilo, pessoal? Aí você observa, nesses casos, que a maioria das pessoas que eram chefes desses capitanias gerais são o quê? Militares. Por causa, é um caso de defesa militar também. E o pessoal, os vice-reinos, eram pessoas civis, aristocratas, mas o pessoal das capitanias gerais eram locais estratégicos, tranquilo? Específicos, que tinham que ser tomados conta de um modo diferente. Nós temos Venezuela, Flórida, Cuba, Chile, entre outros, que são chamadas capitanias gerais, ou seja, são esses locais que são de difícil acesso e têm uma importância estratégica militar. E o pessoal que vai governar esses lugares são militares. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então são essas instituições. Nós observamos que é a coroa espanhola metendo a mão agora na colônia, pegando as rédeas desse negócio. Tranquilo, pessoal? Passando para o nosso próximo slide, o chamado pulo do gato, né? O que é o pulo do gato, professor? Eu sou aluno novo, não sou aluno antigo. Tudo bem, eu vou falar, mas eu sou aluno antigo, professor, eu não preciso saber disso.
Eu sei, pessoal. Mas só que eu tenho que falar sobre o pulo do gato para aquela pessoa, para os novos visitantes do nosso curso de história completo para concursos vestibulares e pré-militar, nosso CHC. Seja bem-vindo, meu novo aluno. Tudo bem? Seja bem-vindo. Divulgue o nosso CHC para os seus amigos e tudo mais. Mas seja bem-vindo você e eu vou explicar para você o pulo do gato. O pulo do gato, meu rapaz, ou minha moça, é o instante em que na matéria você tem que ter uma observação mais delicada, mais atenta, mais, tipo assim, mais carinhosa, tudo bem? Quando você for sair para uma festa, lembre do pulo do gato, porque é o que pode cair na sua prova. O mais cogitado de questões na sua prova estão muito ligados a esses pulos do gato que eu estou falando aí sobre o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e pré-militar. Tudo bem? Nosso CHC. Então, o pulo do gato você tenha. Eu vou até respirar, tá? Tenha mais atenção. Olha só, repartição igual independência. Olha só, pessoal. O que nós vamos observar é que esta estrutura repartida de poder colonial fora, né, o cerne posterior da fragmentação da América Latina em diversos países. O que você quer dizer com isso? Você observa, pessoal, que essa como que eu posso dizer? Essa repartição mesmo. Você tem os cabildos, você tem os vice-reinos e tudo mais, você tem essa repartição de poderes e tudo mais. Isso futuramente você vai ter autonomia e você vai ganhar nisso a independência. Por isso nós temos o que? Vários países dentro da América Latina. Nós não temos um único formado. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Esse negócio de repartição está muito ligado quando nós estiver falando de processo de independência da América Espanhola. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Guarda isso no seu coração. Próximo slide. O exclusivismo comercial, exclusivismo metropolitano, exclusivismo colonial e tudo mais. Vamos falar sobre o que é isso aí. Expansão comercial, pessoal. Olha só. A colonização, pessoal, essa expansão colonial, ela, nos séculos da colonização, ela ganhou muita influência no caso porque estava dentro do processo de formação dos Estados nacionais, como eu já expliquei para você. E passaram a empreender políticas de estímulos ao comércio e à produção, ou seja, o mercantilismo, né? Nós vamos observar que essa expansão comercial, ela, nesse século, está junto com esse caso da colonização. Ou seja, eu tenho que ganhar mais dinheiro, arrecadar mais riquezas, né, metais preciosos no caso, para eu ter um destaque, ser uma potência, né, o chamado mercantilismo. Já falei para vocês na nossa última aula. O estímulo ao comércio e à produção. A colonização, pessoal, está muito ligado ao mercantilismo. Por quê? Como eu já falei nas nossas aulas anteriores, ela é uma saída para a crise que está acontecendo, né? E é um jeito de você acumular riquezas. Então a colonização está ligado muito a esse mercantilismo por ser empreendimentos marítimos visando o quê? O acúmulo de riqueza. Então, pessoal, você observa que a dita colonização, né, está ligado dentro desse processo comercial do mercantilismo, de você ter, arrecadar, acumular quanto mais riquezas. Tranquilo, pessoal? E você tem nisso o chamado pacto colonial, que você observa aí nos livros didáticos, né, que falam sobre o chamado pacto colonial, e você pensa, meu Deus, pacto colonial, o nome me fala uma coisa muito tranquila, né? Parece uma coisa muito, tipo assim, bilateral, né? É uma mentira, pessoal.
O nome pacto colonial, do que foi, na verdade, essa relação entre metrópole e colônia, ele é um termo, por muitos historiadores, um pouco mal interpretado, ou seja, é um equívoco de falar de pacto colonial. O mais específico seria chamar de exclusivismo metropolitano. Por quê, pessoal? Olha só, metrópole e colônia não tem bilateralidade. O que eu quero dizer com isso? Você tem, na verdade, é um monopólio da colônia, cara. Você observa que a colônia, você tem esse monopólio colonial, ou seja, você vai observar que ela manipulava os preços, os produtos importados, exportados da colônia e tudo mais. Ela faz de tudo para ter o controle dentro da colônia, até de não deixar se que desenvolva um mercado interno dentro da colônia. Já observei isso, por favor, mercado interno dentro da colônia. Você tem um mercado interno, mas não muito complexo, como nós estamos vendo. Mas um mercado interno mais simples, mais tímido. Mas aquele mercado interno, para prejudicar a metrópole, ela não deixa que isso aconteça. Você tem esse monopólio comercial da metrópole sobre a colônia. É regular os preços. Você observa que você compra produtos da colônia muito mais barato e revende para outros países com valores muito mais altos e vende manufaturas para a colônia com preços piores ainda de altos. Tranquilo, pessoal? De tão alto que é. Beleza? Você proíbe o desenvolvimento dentro da colônia. Você não deixa que seja criado um mercado interno. Por quê? Para que não haja concorrência com a metrópole. A economia colonial, como eu já falei para vocês, ela é o quê? Ela é agarrou o disco, hein? Complemento da metrópole. Ou seja, aquilo que não é produzido na metrópole, a colônia que vai produzir. Logo, eu tenho uma hipertrofia dos setores, de alguns setores. Por que essa hipertrofia? Eu vou observar que alguns setores eu não vou ter o desenvolvimento futuramente para a independência desses países. Ou seja, eles ainda continuam dentro desse chamado pacto colonial. Por quê? A metrópole observa que eles não conseguem andar com as próprias pernas porque eles não estão desenvolvidos. Então nós vamos continuar sendo, eles vão continuar sendo dependentes de nós. Tranquilo, pessoal? Beleza? E nós vamos observar, dentro desse exclusivismo comercial, dentro dessa coisa, desse sistema da metrópole, nós vamos observar que serão criados sistemas para você ter esse monopólio do comércio. Por exemplo, frotas de galeão. O que são as frotas de galeão? De duas vezes ao ano eram embarcados vários galeões abarrotados de manufaturas em direção à colônia. Para quê? Para que isso seja vendido para os colonos. E você observa também o negócio do sistema de portos únicos. Sevilha e Cádiz na Espanha, Havana, Veracruz e Porto Belo na América. O que eu quero dizer com isso? Só entre esses portos que eu posso ter o quê? O comércio entre metrópole e colônia. Tranquilo, pessoal? Para que isso? Para evitar a chamada pirataria. Tranquilo? O que eu observo nisso tudo? Esse monopólio, esse exclusivismo da colônia. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? E você observa ainda também que você tinha a proibição de outros europeus se estabelecer em colônias espanholas
na América. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Agora você observou o que seria esse exclusivismo comercial. Então, agora vamos passar para o nosso próximo slide, onde você vai observar a sociedade, né? A sociedade, ela está dividida, né? No topo você tem os chapetones, os crioulos, os mestiços e os escravos. Nesses dois patamares de cima, eu tenho uma elite branca, tanto chapetone como crioulos. Qual que é a diferença entre os dois? Chapetones, pessoal, são aquela elite que vem da Espanha, tranquilo? São os primeiros pessoal que vem da Espanha, a nobreza, tudo mais. Quem são os crioulos? Os crioulos são brancos também, mas aqueles que nasceram de espanhóis dentro da colônia. Tranquilo, pessoal? Aqueles que nasceram dentro da América. Nós iremos observar que no processo de independência das colônias, você vai haver uma briga, um choque entre os chapetones e crioulos. Mas isso eu vou falar quando estiver falando de processo de independência. Mas você tem que observar já que é um choque entre os crioulos e os chapetones. Uma coisa que você tem que observar, os chapetones, eles têm os melhores cargos, vice-reis, os cargos de audiência e tudo mais, tranquilo? São os melhores cargos, são deles. Os crioulos, eles podem ficar com o cargo de cabildos e tudo mais, mas os melhores cargos, os cargos que mexem, que manipulam toda a colônia, estão na mão dessa elite espanhola. Por que deixar na mão desses caras? Por causa de quê? Por causa que essas primeiras pessoas que foram, esses espanhóis mesmo, né? Eles vão ser os chapetones, porque eles estão com as ideias espanholas ainda na cabeça. Eles têm a ideia da coroa. Com isso, a coroa consegue, de um jeito, controlar que não surge uma elite colonial. Mas só que nós iremos observar que esses crioulos vão começar a formar uma elite colonial. Tranquilo, pessoal? Mas observamos isso aí. Tranquilo? Abaixo deles, você tem os mestiços. Quem são os mestiços? É o filho que nasce de um relacionamento entre um espanhol e um indígena. E quem que é o escravo? Nem vou falar quem que é o escravo, né? Você já sabe quem que é o escravo. Beleza, pessoal? Mas a sociedade dentro da América, da colônia na América Espanhola, ela é dividida dessa forma aí. Futuramente, quando eu estiver falando de processo de independência das colônias, eu vou falar mais sobre esses dois carinhas de cima aí, os crioulos e os chapetones. O choque entre eles, tranquilo? Mas o que vocês têm que saber é que os de cima, eles têm os privilégios, os melhores cargos e tudo mais. Eles são elite, são os espanhóis, tranquilo? São brancos. Os crioulos também são brancos, mas são nascidos na América. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Então vamos passar aí então para o nosso próximo slide. Já são 38 minutos, nós temos que falar. A igreja. Vou acabar com isso aqui logo, tá, pessoal? Vai ficar um pouco extenso, mas tudo bem. A igreja. Vamos falar dessa desculpa aí, entre aspas. Qual que é a desculpa que eu já falei para vocês que os colonizadores tiveram para justificar por que eles estavam conquistando a América? Qual que foi? Já falei para vocês. Vamos o quê? Evangelizar, vamos converter, vamos levar a cristandade para aqueles pessoal, aqueles pagãos, os infiéis que não sabem de nada. Tranquilo? Isso, na verdade, foi uma desculpa. Por quê? O intuito nisso tudo era o quê? O intuito comercial, o intuito burguês. Tranquilo? Ouro. Lucro. Tranquilo? Então nós observamos que nós temos duas conquistas. Que duas conquistas é essa que você está falando? A conquista das armas, tranquilo? Pelos soldados, e a conquista pela Bíblia, tranquilo? Pela igreja. Nós vamos observar aqui, já falei para vocês nas nossas aulas anteriores, que a igreja,
infelizmente, vai destruir muitos documentos canônicos, sendo que eles nem mesmo sabiam que eram documentos religiosos dos indígenas. Mas eles vão destruir tudo. Para quê? Para que impor a sua igreja, a sua religião. É uma forma de você manipular e deixar o controle na mão da coroa. Tranquilo? Então, a igreja e Estado são sócios. Muito legal essa palavra aí, nessa empresa colonial. Os dois são sócios. Estão ligados com o outro dentro das suas ideias para que possa favorecer um e o outro. Você observa que a nomeação dos cargos eclesiásticos, como nós observamos lá na formação já dos Estados Nacionais, que ela vai dar através de quê? Nomeação dos próprios reis, são critérios políticos, ou seja, o rei vai pôr o pessoal que ele bem entender nos maiores cargos da igreja, tranquilo, bispos e tudo mais, e você vai ver que eles vão ser pagos pelos cofres do Estado, ou seja, são funcionários comuns do Estado, beleza, pessoal? Mas quem vai ficar com o negócio de converter o pessoal, os nativos, os frades? Os frades e as outras entidades religiosas, tudo bem, pessoal? Os monges e tudo mais. Eles vão ficar no intuito de converter. Mas como que seria esse modo de passar essa ideia religiosa? Como que seria isso? Olha só, pessoal. Passar para eles, começar a aprender, para eles aprenderem, os nativos, começar a aprender o latim, o português ou o espanhol, seria uma coisa muito demorada e uma coisa muito difícil, além desses nativos ficar com preguiça e falar assim, que troço chato, não quero mais. Então o que eles irão fazer? Eles vão ver que esse processo é fora de cogitação. Por quê? Eles poderia haver a desistência desses nativos. Então, como nós vamos passar essas ideias religiosas? Como? Através de suas próprias línguas. Tranquilo? Nós vamos observar que a difusão das ideias religiosas serão passadas pelas próprias línguas dos nativos. Tranquilo, pessoal? Isso é uma forma de você agilizar mais esse processo de conversão, tranquilo? E ser uma coisa muito mais eficaz. Tranquilo? Mas nós vamos observar que além dessas coisas, tipo assim, contras, você tem aquelas coisas também que foram favoráveis. Ou seja, aqueles que foram contra os abusos dos encomendeiros, né, os maus tratos com os índios, os trabalhos forçados e tudo mais, aquele sistema de encomenda. Um cara muito importante é esse cara aqui, Frei Bartolomé de Las Casas. Tranquilo? Quem é esse cara? Já temos 43 minutos de aula. Tudo bem, acabando. Esse Frei Bartolomé de Las Casas era um encomendeiro também. Como também a igreja, também, o pessoal acompanha a igreja, também tinha como ter encomendas, tranquilo? Ele vai observar esse negócio tudo, dos maus tratos e tudo mais, ele vai renunciar à sua encomenda e vai pôr os índios todos libertos. Olha só, pessoal. O Frei Bartolomé de Las Casas, ele vai ser contra os abusos espanhóis. Mas mais especificamente, as justificativas da conquista espanhola. Como objetivo, evangelizar. Por que eu estou falando disso? Ele não aceitava que a conquista fosse por violência, como nós observamos, mas sim de forma pacífica. O que eu quero dizer com isso? Las Casas, ele não era contra o processo de colonização, o processo de conquista. Fique bem claro para você, ele não era contra. Ele mesmo falava que você tinha que levar a civilidade para esses povos que não conhecia. Ele não era contra o processo de colonização. O que ele era contra é contra a parte violenta. Tranquilo? E ele vai enfrentar vários processos de colonizações pacíficas em vários locais, onde, ao invés de soldados, quem vai lá colonizar serão quem? Os próprios clérigos. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Então, violência não, sim, pacífico. A cara bonitinha. Tranquilo, pessoal? Observação.
Não contra a colonização, mas fora a violência. Isso que eu falei para vocês. Ele não era contra a colonização, mas ele era fora a violência. Beleza? Beleza, pessoal? O caso da escravidão, muito interessante. Índios e negros. Olha só, pessoal. Ele defendia com amor e orgulho e tudo mais a liberdade do índio, né? A escravidão para o índio era uma coisa que não poderia acontecer em hipótese alguma. Só que quando posto a ideia da escravidão negra, ele já mudava totalmente o seu discurso, sendo que aquilo ali era aceitado. Tranquilo? Essa contradição no caso da escravidão sobre esses documentos de Bartolomé, né? Você observa que nos índios ele não aceita, nos africanos sim. Então nós observamos que, lembre pessoal, caiu na sua prova sobre esse cara aí, ele não é contra a colonização, ele não é contra a conquista e também não é contra, e é contra a escravidão indígena, mas não é contra a escravidão negra. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Nosso próximo slide, último, né? Nós vamos chegar aí quase 46, quase 50, mas tudo bem. Conclusão. Trabalho indígena. Você observa que o trabalho que foi feito dentro da colônia espanhola foi feito trabalho de força indígena. Sim, força indígena. Seja na encomenda, seja na mita e tudo mais. Só que negros você teve na América Espanhola? Sim, teve. Em Cuba, sim, teve escravidão negra, tranquilo? Trabalho negro, africano. Só que a escravidão negra na América Espanhola, ela só acontecia naqueles locais que você não tinha mão de obra indígena, ou seja, já estava extinta a mão de obra. Tranquilo, pessoal? A colonização espanhola, voltada para a exportação. Isso eu já falei para vocês. O caso da independência, que eu vou falar mais na frente. Mas nós vamos observar aqui fatores que levaram. O iluminismo, óbvio, as ideias iluministas. Napoleão Bonaparte, que é isso, o cara vai influenciar aqui na América Espanhola. Já falei para isso para vocês já antes, né, pessoal? Já falei quando eu estava falando da era napoleônica para você. Falei quando o cara fez o chamado bloqueio continental. Você observa que ele corta qualquer relações com os países do continente contra a Inglaterra, tudo mais, beleza. E nesse caso, todos os países que forem contra esse bloqueio continental vai sofrer as duras e forças do exército napoleônico. Não foi ao contrário da Espanha, né? Ela vai ter seu rei, vai ser tirado do poder, vai ser cassado o seu direito, ele vai pôr o irmão dele, e nesse caso a colônia vai aproveitar desse fora da Espanha e vai abrir mão dos seus processos de independências. Tranquilo, pessoal? Você vai observar também, vão se rebelar, e você vai ter o choque entre os crioulos e os chapetões, que eu já falei para vocês no nosso slide anterior, mas eu vou falar mais sobre quando já falar do processo de independência. E também o que vai influenciar muito é o sucesso das rebeliões norte-americanas contra os ingleses. Nós iremos observar tudo isso mais tarde, tá, pessoal? Mas como nosso tempo está estourando, já estourou e muito, espero você na nossa próxima aula do nosso curso de História Completa para concursos vestibulares e pré-militar.